Então, bom dia. Aqui estamos nós para a edição diária, matinal da Cor do Dinheiro. Estamos a falar da edição do dia 28 de maio do ano da graça de 2019. Bom, eu já percebi que há pessoas em direto e agora só preciso que me digam se o som está assim e a imagem ou se está assim, antes de prosseguirmos. O Made by Becas diz que está tudo bem. Bom, então vamos lá, porque tal como ontem, a agenda hoje é muito, mas muito preenchida. E então, porquê é que vamos falar hoje? É muito simples. Naturalmente, do rescaldo das eleições europeias. E porquê? Não sei se reparou, mas ontem isto é muito interessante ver o dia a seguir, o day after das eleições. Porque é quando nós percebemos, pela linguagem corporal, por aquilo que não se diz e também por aquilo que se diz, o estado em que ficam os partidos, nomeadamente os partidos sovados em cada eleição. E ontem tivemos vários sinais disso. Olha, por exemplo, PSD e CDS. Há uma palavra que define aquilo que foi a conversa nos dois partidos ontem, que é pânico. Não apenas pânico pelo que se passou no dia domingo, dia das eleições, mas por causa do o que é que a gente faz a partir de agora. Bom, como lhe disse ontem, eu sinceramente, embora não tenha jeito nenhum para fazer análise política, há alguma coisa que lhe vou garantir, e volto a garantir hoje. Não acredito que haja qualquer movimento de contestação dos líderes que perderam no domingo. Estamos a falar na direita de Assunção Cristas e de Rui Rio, e estamos a falar à esquerda de Jerónimo de Sousa no PCP. Bom, no caso do PSD, a explicação é muito simples. Houve uma contestação à liderança há pouco tempo, protagonizada por Luís Montenegro, perdeu, como expliquei aqui na altura, foi uma coisa feita a destempo, foi mal pensada, portanto, Montenegro perdeu. Não estou a ver quem é a montagem de um processo novo antes das eleições. Agora, depois das próximas eleições, é óbvio que o problema, a coisa vai fiar fino, porque aí seguramente se o Rui perder como se prevê, então aí sim o movimento de contestação à liderança vai ser uma realidade. Bom, no caso do CDS a mesma coisa. Ontem eu vi, por exemplo, Filipe Lobo Dávila, que foi um dos críticos das Assunção Cristas de sempre, mostrar-se preocupado com a situação no partido, mas não acredito sinceramente, é pela falta de tempo, que daqui até outubro possa acontecer alguma coisa. Agora, isso não liberta naturalmente estes partidos da pressão, porque a questão fundamental agora é o que é que a gente vai fazer de hora em diante. O mesmo é dizer qual é a atitude, qual é o posicionamento que o partido pode ter até às legislativas. Mais uma questão sobre esta matéria. Uma eventual alteração de rumo agora condiciona ou vai tempo de poder dar a volta àquilo que se passou com a votação nos vários partidos da direita até às eleições? Bom, eu não acredito em conversões súbitas, até por outra razão. Estas coisas costumam ser feitas, melhor, os eleitores não são estúpidos e olham para isto sempre numa perspectiva de médio e longo prazo. E a verdade é que tanto o CDS como o PST têm vindo do ponto de vista do ideário, da sua praxis política, a cometer erros há muito tempo. Bom, mas uma coisa é certa, como nós vimos nas 2 semanas anteriores às eleições, basta às vezes uma atitude mal pensada, uma decisão mal tomada para isso ter um efeito imediato. Estamos a falar naturalmente daquilo que foi o erro do cálculo que PSD e CDS acabaram por protagonizar na questão da recuperação de tempo de serviço dos professores. Portanto, o que era importante aqui, mais do que saber se em outubro vai ter 27% ou vai ter 30%, é PSD e CDS decidirem aquilo que querem fazer. Ou seja, mais importante do correr atrás do prejuízo e o curto prazo é, do ponto de vista programático, decidirem qual vai ser a decisão que vão tomar sobre o seu futuro. Vão continuar, como eu já expliquei aqui várias vezes, vão continuar a ser socialistas? É porque a gente ouve PSD e PS e a pergunta que fica sempre é: espera aí, o que é que vos distingue daqueles rapazes que estão ali no poder e que dizem que são socialistas? Bom, já ouviu falar naquela expressão que é a original é sempre melhor do que imitação, não é? Bom, o original aqui é o Partido Socialista. Esse sim protagoniza um ideário e uma praxis socialista. Bom, então, se aquele já é socialista, qual é a vantagem de outros ao lado aparecerem também a reivindicar socialista? Eu não vejo qualquer vantagem nisto. E acho que este é que é o principal erro do PSD e CDS. Ou seja,
para um eleitor comum, bom, se quer ser socialista, então ele vai deixar lá estar aquele que já lá está e que sempre se professou socialista. Portanto, não vejo sinceramente qual é o receio de PSD e CDS assumirem uma atitude, um programa, uma praxis de mudança. O que me parece é que nos últimos tempos os partidos têm jogado muito com base naquilo que é as aparências. Deixa-me lá ter cuidado com isto, não vou assumir aquilo, vou dizer que faço isto, mas depois vou fazer aquilo com medo da reação dos eleitores. Ora, não há pior coisa do que ter medo das suas ideias. Não há pior coisa do que dizer que vai fazer alguma coisa e fazer outra. Não há pior coisa do que nós estarmos a dizer, bom, não, eu até nem vou fazer isto e aquilo porque sabe que depois a sua comunicação é má e vem o adversário e cilindra completamente qualquer estratégia. Eu acho que este tem sido o erro de PSD e CDS e acho que manterem esta linha é uma verdadeira estupidez. Acho que é a melhor forma de a prazo passar a mensagem errada para o seu eleitorado. E vou recorrer aqui à história. Eu sei que este período antes da ordem do dia está a demorar muito tempo, mas vou recorrer à história. Eu não sei se vocês se recordam, mas os anos 70 e 80 foram os anos típicos, cheios de socialismo em Portugal. Não é? Nós tínhamos Mário Soares à frente do Partido Socialista, nós tínhamos o socialismo no seu melhor momento. E, no entanto, o PSD, na altura, através de Cavaco Silva, apareceu com um ideário reformista, completamente diferente. Coisas que eram anátema para o Partido Socialista, nomeadamente as privatizações. E diga uma coisa, o eleitorado não confiou naquilo que era o programa do PSD. Confiou. Apesar de ter ao seu lado ferrenhos defensores do socialismo. Eu recordo que o PS não abandonou a cláusula da Constituição que dizia as nacionalizações são irreversíveis até 1989. Repare, 1989. E em 82 o Dr. Mário Soares recusou-se a tirar aquela cláusula da Constituição. Ora bem, a história da irreversibilidade das nacionalizações era o melhor sinal do que o país continuava a viver um momento de socialismo. No entanto, o PSD não teve receio em assumir isso e defender a liberalização da economia e, guess what? Ganhou as eleições. Ora bem, eu acho que é esta falta de tê-los no sítio que o PSD tem neste momento. E que a direita tem em geral. Tem medo das suas ideias, tem medo de expor, tem medo de explicar que o que está à direita é mais reformista do que está no Partido Socialista. Ora, mais do que preocupar-me como cidadão e como quem está situado à direita, quem é um liberal na economia, mais do que me preocupar com o que é que estes tipos vão fazer para darem a volta a correr, estas mudanças de cosmética, isto não me interessa para nada. O que interessa-me é ver na direita portuguesa um ideário reformista. É ver alguém que assume as suas ideias e que explica isto é melhor do que ter socialismo e não tem medo de assumir isso e não tem medo de explicar isso. Ora bem, isto para mim era a melhor atitude que se devia ter no day after. Ora, o que eu vi ontem foi um pânico generalizado no PSD e no CDS, muita gente feita barata tonta que não sabe muito bem aquilo que vai fazer. Bom, já temos 1100 pessoas em direto, bom, mas já agora o pânico não é exclusivo de CDS e PCP. Bom, perdão, e CDS e PSD. Se você for ver, nas hostes comunistas está tudo muito preocupado também. Embora aí a tradição stalinista seja de abafar as coisas, as opiniões, mas eles estão preocupados. Porque, repare, o PCP foi o único da geringonça que saiu penalizado. Não é? O Bloco subiu, o PS subiu, o PCP caiu. E tem um resultado histórico também. Portanto, o PCP também está preocupado. Qual é a solução para o PCP? Não tenho dúvida nenhuma. Era abandonar a geringonça. O PCP é um partido de contestação. Pegarem partidos de contestação radical à esquerda, ainda para mais, levar para o poder e fazer os fretes que o PCP fez ao Partido Socialista nos últimos 4 anos, só pode correr mal. O Bloco é diferente. O eleitorado do Bloco é diferente do PCP. Não vale a pena confundir as duas coisas, não estão no mesmo plano. Portanto, para o PCP, isto é um problema sério. Ou seja, para o PCP a solução é só uma: sair da geringonça. Bom, já agora uma coisa. Vamos lá raciocinar um bocado mais longe. Eu sei que as análises todas apontam para, bom, e daqui para a frente, o que é que vai acontecer, o que é que vai suceder, a geringonça vai ficar como está. Bom, eu tenho sérias dúvidas, sobretudo a partir da votação no PCP, tenho sérias dúvidas que a geringonça se aguente tal como está. E por isso é que nós vimos ontem uma entrevista muito interessante do Sr. Primeiro-Ministro e líder do Partido Socialista à televisão, Salvo Racic, onde ele diz várias coisas, faz uma clara declaração de namoro ao PAN. Bom, eu tive desde ontem à noite uma série de pessoas que me escreveram a perguntar: sei lá, Camilo, você acha mesmo que a geringonça tal como está acabou? E já agora esta declaração de namoro do Primeiro-Ministro ao PAN é uma coisa para se levar a sério?
Bom, eu acho que há duas coisas aqui. Primeiro, é muito cedo para saber isso. Em segundo lugar, a decisão sobre a geringonça vai continuar ou não, eu acho que não está nas mãos de António Costa, está nas mãos de Jerónimo de Sousa ou de João Ferreira, se vier a assumir a liderança do PCP. Mas há uma coisa é certa, é que o Primeiro-Ministro é um ratinho nestas coisas. Ele é uma pessoa que suspira política e já percebeu muito bem que as coisas podem, para onde as coisas podem caminhar. Daí, esta declaração de namoro descarada, não é? Que ele fez ontem ao PAN. Como ele dizia, o PAN nunca votou contra nenhum orçamento apresentado pelo Governo. Ora bem, isto é claramente uma declaração de namoro. Bom, segunda pergunta que também me colocaram ontem. Isto afasta os outros partidos da geringonça? Tanto o PCP como o Bloco? Eu acho que não. Isto serve para pressionar. Ou seja, o Primeiro-Ministro está a mostrar duas coisas, que é, espera aí, vocês não estejam para aí com tretas, que eu tenho aqui as minhas opções em aberto. Tanto posso continuar com vocês, se quiserem, tiverem juízo, então posso ir ali para o lado. Porquê? Porque a projeção, ontem a imprensa foi fértil em fazer estas análises, a projeção daquilo que a votação no PAN traduzida em votos daria ao PAN qualquer coisa como mais 6 deputados. E é provável que daqui até lá, às legislativas, se isto continuasse, se vem continuar, o PAN até venha a ter um grupo parlamentar mais alargado. Ora, se o PS também subir, isto pode colocar, digamos assim, aquilo à beira da maioria absoluta, PS e PAN. Ora, é esta mensagem que o Primeiro-Ministro quer passar, pressionando BCP e Bloco, mas ao mesmo tempo mantendo abertas as suas hipóteses, caso o PAN cresça nas próximas eleições. Portanto, é óbvio que estamos aqui perante jogos políticos. Mas repare, qual é a surpresa? Isto é mesmo assim. A vida política é mesmo assim. E se há coisa que António Costa faz muito bem, são estas jogadas políticas. Bem, ainda não saímos do período da ordem do dia, já reparou, não é? Isto hoje vai correr mal do ponto de vista de tempo. Bem, o meu jornal traz hoje a manchete que, desde o início do ano, 10 mil carros passaram a classe 1 nas portagens. Como se recorda, isto foi uma decisão tomada para este ano. Isto não tem nada de novidade, eu até acho muito bem. Sabe o que é que eu acho interessante nisto? É que as negociações sobre a forma de compensar as concessionárias das autoestradas continuam. Imagine só, a medida foi tomada, já entrou em vigor, nós estamos em maio e ainda estão a negociar as compensações. Já percebeu? Era preciso apresentar coisas girinhas para as eleições, não é? É preciso tomar decisões que adoçem a boca aos eleitores, depois os custos disso, isso fica para mais tarde. É inacreditável como 5 meses depois de começarmos o ano, ainda se discute como é que se vai compensar as concessionárias. Bom, penúltimo ponto do período de ordem do dia. Tenho tido aqui mails de pessoas que vivem no Reino Unido muito indignadas com o facto de não terem podido votar nas europeias no domingo. Bom, isto só tem um nome, uma vergonha, e eu espero que o Governo intervenha rapidamente neste assunto. Não é admissível que cidadãos nacionais que queriam votar não tivessem tido possibilidade de o fazer. E, portanto, espero bem que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que está envolvido nisto, tome uma decisão, analise o assunto e tome uma decisão sobre esta matéria. Porque aqueles não são portugueses de segundo, não é? Eles queriam votar, queriam exercer o seu direito de voto. Já agora uma coisa, não sei se reparou ontem, mas a excitação toda, afinal, afinal não houve descida, não houve aumento da abstenção. Bem, espera aí, 68,5 ou 65 faz uma diferença muito grande? Não faz, pois não. A abstenção ao nível que foi uma vergonha. Nós não podemos continuar a fazer isto. Eu já lhe expliquei o que é que eu acho que podíamos fazer para melhorar esta brincadeira, mas muito disto parte de nós, da nossa educação cívica. Nós não podemos passar a vez a dizer que queremos democracia e depois não exercer o nosso direito à democracia e o nosso dever. Bom, último ponto. Porque houve, também, eu não tinha sabido disto ontem, houve pessoas que me escreveram, 1200 estou em direto, obrigado pelo seu apoio. Escreveram ontem a dizer, então mas caiu agora, desta vez foi uma catenária, caiu mais uma linha das infraestruturas em Portugal, ao que tudo indica entre Coina e o Barreiro. Parece que caiu uma catenária, hoje de manhã os comboios ainda não estão com a circulação normal. Bom, como vai ver a seguir, quando nós falarmos desse orçamental dos primeiros 4 meses do ano, o Governo diz que o investimento público aumentou, nomeadamente nos comboios. Está a ver o sinal? Cair uma catenária. Aqui há uns tempos, lembra-se, foi cair o comboio de uma locomotiva na linha entre Porto e Vigo. Agora é uma catenária. Eu só faço esta pergunta. O que é que nós estamos à espera para termos uma tragédia, um dia destes, nos transportes ferroviários, ou noutro sítio qualquer? O que é que nós estamos à espera
para ter uma tragédia. É que nessa altura vai estar tudo a chover em cima vai estar tudo a chorar em cima do leite derramado. Bom, e pá, caramba, já vamos com quase 16 minutos e ainda não vamos ao primeiro ponto da análise. Bom, o primeiro ponto, já lhe expliquei, tem a ver com PS vai sair ou não da Geringonça. O segundo ponto, eu não sei se reparou ontem, na execução orçamental dos primeiros 4 meses do ano. Primeiro, passámos a déficit, 1.259 milhões de euros, embora, comparado com 2018, esse déficit seja inferior. Nada de surpresa, não estou nada preocupado, eu já lhe disse, acho que o déficit, a previsão de déficit deste ano até vai ser atingida, não porque as coisas vão correr muito bem na economia, mas é porque o Dr. Mário Centeno, se for preciso, vai apertar ainda mais o garrote das cativações para lá chegar. Mas vamos lá ver isto. Sabe quanto é que cresceu a receita? 8%. Ou próximo de 8%. Só o IVA, já lhe vou explicar, cresceu 8,8%. Bom, sabe o que isto quer dizer? Está a ver toda a retórica sobre os impostos baixaram, a carga fiscal não aumentou. Está a ver? Bom, o comportamento, a única razão pelo qual nós continuamos neste momento a cumprir o déficit orçamental e as contas públicas tem a ver com o crescimento da receita fiscal e das contribuições para a segurança social. Isso é outra história. Bom, moral da história. Os impostos, a arrecadação fiscal continua a aumentar. A carga fiscal continua a aumentar. Eu já lhe disse, continuo a dizer isto, já lhe tinha dito em 2018, vou dizer isto para 2019. A carga fiscal vai aumentar em 2019. É o que isto quer dizer. O Estado está a arrecadar mais impostos. Bom, e a pergunta que se põe a seguir é, aliás, foi esse crescimento da receita fiscal, particularmente a subida do IVA, porque o consumo está a aumentar, que ajudou a colocar o déficit dos 1.259 milhões de euros. E a melhorar este valor em relação aos 4 meses do ano passado. Ou seja, moral da história, você continua a ter um crescimento muito elevado da receita fiscal. Até me está a surpreender a mim e a alguns analistas, porque, ao que tudo indica, a economia está a crescer mais, está a carburar mais neste início do ano do que inicialmente se previa. Moral da história, duas perguntas. Bom, porquê é que o Governo não baixa os impostos? Repara uma coisa. Se a carga fiscal está a crescer desta maneira, se a arrecadação fiscal está a crescer desta maneira, a única solução decente seria baixar os impostos. E os impostos não baixam porquê? A resposta está na componente seguinte. Porque a despesa continua a aumentar e bem, tal como os impostos continuam a aumentar e bem. Se você for olhar para a despesa no primeiro trimestre deste ano, cresceu 4,5%. Destaque vai para aumentos de pensões, portanto prestações sociais, e vai para o aumento da despesa com pessoal. Não sei quantas desatualizações, não sei quantos aumentos salariais da função pública, não sei das quantas. Está a ver o que é que nós estamos a criar. Você, com a despesa a crescer a 4,5%, você precisa sistematicamente que a receita cresça acima deste valor. Agora explique-me lá uma coisa. Você acha mesmo que a carga fiscal vai baixar? Não vai. Há dias vi uma entrevista do Secretário de Estado dos Impostos, o irmão da doutora Ana Catarina Mendes, a dizer que não estamos a criar as condições para aumentar a carga fiscal nos próximos anos. Não estão tanas. Este crescimento da despesa, que é acentuado 4,5%, é perigoso numa altura em que a economia pode dar a volta. Estar a crescer este ritmo obriga a ir buscar cada vez mais impostos. E este é que é o problema. E a história que não lhe contam, e que é provada novamente com a história destes números, é o Governo precisa da receita fiscal por causa do aumento da despesa. Portanto, não conte nada com abatimentos de impostos, folgas dos impostos. Não conte com isso. Nós estamos a criar as condições para o contrário, que é precisarmos cada vez mais de impostos para pagar toda esta malmada que estamos a fazer. Bom, já agora uma coisa. Não sei se reparou, vai lá ver a comunicado da Direção-Geral do Orçamento, cativações. Lá está. Mais de 600 milhões de euros. Bom, pormenor interessante, isto é o mesmo valor do ano anterior, ou à volta do mesmo valor do ano anterior. Já percebeu como é que vão fazer as coisas? Bom, se a receita fiscal está a crescer a 7,6%, porquê é que se mantém cativações? Vou lá, porque a pressão sobre a despesa é tão grande que nós criaríamos um problema com o orçamento se neste momento o Dr. Centeno afrouxasse nas cativações. Ou seja, nós neste aspecto estamos cada vez mais parecidos com aquilo que era as políticas de finanças públicas do Dr. Salazar, que era mão férrea na despesa, sempre controlada pelo Ministério das Finanças, pelo Dr. Salazar. Ora bem, isto em 2019,
Bom, é uma coisa impensável. O porquê? Eu hei de explicar isto um dia destes como deve ser. Aliás, quando tivermos mais tempo. E porquê? Uma razão muito simples. É que uma política orçamental nunca pode estar exclusivamente dependente do Ministro das Finanças. Tem que ser a estrutura que garante que as contas públicas vão atingir os valores que estão previstos pelo orçamento. Não pode ser porque eu agora aperto aqui e aperto ali que vai resolver o problema. Isto é a forma mais ditatorial de resolver finanças públicas, mas isto escapa depois ao controle orçamental. Mas isso é uma matéria que analisaremos melhor um dia destes. Bom, sexto ponto. Lembra-se da história do imposto sobre veículos que a Comissão Europeia anda a obrigar o governo português a mudar e a baixar há uma série de anos. Recorda-se que na semana passada, ou há 2 semanas, falámos disso aqui, houve um contribuinte que processou o Estado e ganhou ao Estado. Bom, sabe qual é que foi a reação do Ministério das Finanças na altura? Não comentou. Sabe o que é que o Ministério das Finanças mandou fazer ao Fisco? Recorrer para os tribunais. Com o argumento de, bom, se a tributação ambiental nos carros novos é muito elevada, os carros usados não é. Bom, o Governo está-se a esquecer de uma coisa. Quem manda nestas matérias não são os governos nacionais. Não é Lisboa, não é Madrid, não é Roma, é Bruxelas. É a Comissão Europeia. O que o Governo está a fazer é empurrar com a barriga. E já percebeu porquê. Olha, lá está. Imagina o que era se de um momento para o outro tivesse uma chuva de processos em que as finanças tivessem que devolver a receita fiscal arrecadada ao cobrar o ISV. Ou seja, isto é mais uma prova de que as finanças precisam de impostos para alimentar a voracidade do crescimento da despesa nos últimos anos. Isto é uma vergonha. É óbvio que esta brincadeira vai outra vez a Bruxelas. Bruxelas vai tomar uma decisão, o Governo vai levar uma joelhada, provavelmente se não cumprir isto vai para o Tribunal de Justiça da União Europeia, mas enquanto o pau vai e vem, descansam as costas. Isto é lamentável. Repare, são decisões sucessivas da Comissão Europeia que o Governo não acata. Bom, isto vai acabar seguramente nos tribunais. Mas lá está, mais uma prova de que é preciso receita fiscal para cobrir aquilo que é o crescimento da despesa. Bom, último ponto. Porquê é que a despesa está a crescer ao nível a que está? Repare uma coisa, 4,5%. Apesar das cativações, este é que é o problema. E isto explica, isto é que é o grande problema que nós temos com a despesa pública em Portugal. Há áreas onde você, quando mexe na despesa, isto cria uma dinâmica própria. E cria uma dinâmica própria que se mantém nos anos seguintes. Ora bem, a área de pessoal é uma delas. Ou seja, aquilo que é despesa com salários, aquilo que é despesa com pessoal, quando os governos mexem nela, aquilo não tem efeito só naquele ano. Tem efeito nos anos seguintes. Ora, isto é que é preocupante. Está a perceber? Porquê? Porque isto é uma bola de neve que vai aumentando e que chega a um ponto em que entra em desequilíbrio quando você de um momento para o outro tem um problema na economia e a despesa e a receita deixa de crescer. Ora, adivinhou, foi exatamente isto que aconteceu quando nós batemos com os burrinhos na água em 2011. Ou seja, esta despesa pública ganha uma dinâmica própria, transforma-se em bola de neve e depois quando nós temos qualquer solavanco económico e a economia desce, os impostos descem, você tem ali um problema e um buraco. O drama desta história qual é que é? É que você não consegue cortar despesa. Nomeadamente, cortar despesa de forma sustentável. Consegue fazer isto de forma temporária, extraordinária e excepcional, mas a partir daí o Tribunal Constitucional não autoriza mais corte permanente de despesa. Ora, é este o risco que nós estamos a criar. Bom, e embora pareça estar tudo bem do ponto de vista orçamental, não está, como se vê aqui, porque do ponto de vista estrutural, esta despesa continua muito elevada e mais, nós estamos a contribuir para que ela cresça ainda mais nos próximos anos. O risco está precisamente aqui, não obstante todas as conversas, todas as histórias que nos têm contado. E isto é que nos põe a jeito para o caso da economia, de um dia para o outro, dar um solavanco. Bom, eu ainda não tenho a certeza que nós conseguimos fazer o think tank hoje, se não for hoje, há de ser amanhã. Em todo caso, eu dar-lhe conta disso mais tarde. Quanto a nós, olhe, com 1200 pessoas em direto, que eu quero agradecer o seu apoio ao canal A Cor do Dinheiro, chegamos ao fim do programa de hoje. Amanhã de manhã, às 8, estarei aqui consigo e, entretanto, vou-lhe pedir aquilo que peço sempre. Olhe, coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.